Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que... Que Deus nos guarde a todos, nos enseje muita paz nesta tarde e noite, permitindo que os bons espíritos aqui conosco possam permanecer e nos sustentar nesses nossos momentos de reflexões. Aquela manhã primaveril de sábado iria marcar um novo momento na história da humanidade. Quando aquele veículo puxado a tração animal parou naquela manhã na rua Montpensier e começou a descarregar 20 pacotes que possuíam ali, cada um, 60 brochuras. Era um momento singular para todas as criaturas humanas. Uma atitude aparentemente simples, mas o conteúdo daqueles pacotes iria revolucionar o pensamento humano. Logo depois, um exemplar seria colocado na vitrine principal daquela livraria, da livraria Danty. E naquele 18 de abril de 1857, uma personalidade nova surgiria dentro do contexto dos autores, um senhor, Allan Kardec. A curiosidade em torno do livro e do autor logo se demonstrou, porque o livro com o título singular, O Livro dos Espíritos, trazia um nome desconhecido da literatura francesa e da literatura internacional. E na medida em que, rapidamente, aqueles primeiros exemplares foram desaparecendo da livraria e chegando às mais diversas mãos, os que tiveram a oportunidade de travar contato com o seu conteúdo, desde que desprovidos de ideias pré-concebidas, iriam se admirar da lucidez e da capacidade do organizador daquela obra. Era uma obra diferente, composta de perguntas e respostas. Naquela primeira edição, 501 questões, uma introdução, prolegômenos e um epílogo. Dividido em 3 partes o livro, estas questões divididas em 3 partes. E será um jornalista presente na livraria Danty naquela manhã, que ao receber de presente um exemplar de O Livro dos Espíritos,
irá escrever mais tarde e publicar no dia 11 de junho de 1857 um artigo no jornal Courrier de Paris, no qual irá exaltar a obra, afirmando que ela compunha uma página grandemente escrita no grandioso livro do infinito, e que o seu autor, embora não lhe fosse conhecido, demonstrava por aquela introdução da obra ser uma grande alma, uma alma portadora de uma condição muito especial. E este artigo será publicado mais tarde pelo próprio autor do Livro dos Espíritos, num periódico que ele irá dar início pouco tempo depois de publicado o Livro dos Espíritos. O senhor Allan Kardec, na verdade, não era um ilustre desconhecido. Era um homem que até então havia se dedicado ao trabalho ingente da educação das criaturas. Ilustre pedagogo, autor de diversas obras didático-pedagógicas, era um homem muito famoso nas terras francesas e fora dos limites do território francês. E por que o pseudônimo? Exatamente para que o conteúdo da obra agora publicada, o Livro dos Espíritos, não sofresse nenhum tipo de interferência por parte daqueles que fossem travar contato com esse material relativamente ao autor famoso. Escondendo-se sob um pseudônimo que, aliás, lhe pertencia de encarnação anterior, conforme lhe foi revelado pelos Espíritos, a obra pôde ser avaliada sem prevenção ou sem, de qualquer forma, haver uma empolgação pelo autor conhecido, como muitas vezes ocorre na atualidade. Vemos um nome bastante conhecido e logo já julgamos do conteúdo, quer favorável, quer desfavoravelmente, sem, no entanto, buscarmos analisar, verificar, observar com equilíbrio e com lucidez. Ele, portanto, que havia edificado a sua existência até ali de uma forma muito digna, demonstrando sua alta capacidade de um espírito realmente superior, agora iniciava com a publicação do Livro dos Espíritos uma nova fase da sua existência, mais ativa e certamente mais sacrificial do que a anterior. Porque conforme os benfeitores espirituais lhe haviam dito, quando por primeira vez lhe trouxeram notícias de sua missão, e logo depois ele questionaria os benfeitores se realmente estava imbuído de alguma tarefa, ele será informado que a tarefa dos reformadores é árdua e que não lhe bastaria publicar um livro, 2 livros, 10 livros e sentar comodamente na sua poltrona. Ele teria que se expor. Levantaria-se contra ele inimigos terríveis, mas que certamente não lhe faltaria o amparo do mundo espiritual se ele realmente desejasse realizar a tarefa para a qual havia assumido o compromisso, mas que possuía o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. E ele vai realizar, publica aquela obra, e no dia 15 de novembro de 1857, em casa do senhor de Faux, através de uma jovem médium,
ele vai questionar os espíritos acerca do pensamento que vinha amadurecendo da publicação de um periódico, de um jornal. A França não possuía nenhum jornal que pudesse divulgar o pensamento da doutrina nascente do espiritismo que havia surgido naquele 18 de abril de 1857. Os Estados Unidos da América possuíam cerca de 17 periódicos de espiritualismo e a França não possuía nenhum. Estava, portanto, planejando realizar essa atividade. O que imaginavam os benfeitores espirituais? Eles responderam que a ideia era boa, mas que deveria amadurecê-la e que deveria preparar com esmero o primeiro número, porque a primeira impressão é que realmente iria caracterizar se a tarefa poderia ter continuidade ou não, que não deveria ser uma tarefa improvisada, que deveria ter um conteúdo de seriedade, mas também algumas amenidades, exatamente para cativar a atenção daqueles que travariam contato com este periódico. Ele vai dizer que havia travado contato com um senhor Tiederman e que esperava dele o auxílio financeiro, ao que os espíritos irão lhe redarguir: com ou sem o auxílio dele, você poderá levar adiante a sua tarefa, se assim o desejar e se esforçar. E realmente, no empenho ingente, sem ter nenhum recurso financeiro exterior, de qualquer pessoa, de terceiros, sem nenhum fundo que pudesse dar início à publicação de um periódico, ele vai começar a elaborar aquele primeiro número, e no dia 1º de janeiro de 1858, portanto, há 160 anos completados agora, no início desse mês que estamos, ele lançará o primeiro periódico espírita da França, a Revista Espírita. E na introdução, ao apresentar aquela revista, ele vai dizer dos objetivos: a divulgação, ser uma tribuna livre para as reflexões acerca dos temas ligados à imortalidade da alma, à reencarnação, à comunicabilidade dos espíritos, a história da fenomenologia desde os tempos ancestrais, o estudo das questões ligadas aos mitos, às superstições, aos contos ligados às diversas circunstâncias e culturas diferentes, nos quais sempre encontramos a realidade espiritual, muitas vezes revestida de formas simbólicas. Tudo isso seria objeto das reflexões e dos estudos nesse periódico. Também tinha uma finalidade o periódico, que era lançar as ideias que iam chegando do mundo espiritual, para observar como seriam aceitas dentro do contexto das criaturas encarnadas e também dos espíritos que se manifestavam naquele momento em diversas partes do mundo. Utilizaria nesse periódico um subtítulo ou um título complementar: Jornal de Estudos Psicológicos. E vai justificar na introdução esse subtítulo, dizendo que uma das finalidades também era o estudo de que tudo se relacionava à alma humana e, portanto, à psique, à psicologia humana, ao ser imortal, ao espírito, que é o principal, já que a vida na matéria é transitória. E a partir desse primeiro número, durante 11 anos e 4 meses, ele vai desempenhar o mistério de editor, de redator,
de articulista, numa tarefa que até hoje, nós que militamos no movimento espírita, temos dificuldade de compreender aonde este homem encontrava tanto tempo, já que nós temos tanto tempo e não conseguimos realizar uma fração do que ele realizou em aproximadamente 12 anos. O conjunto da obra kardeciana abrange aproximadamente mais de 7.000 páginas escritas, das quais 4.403 aproximadamente compõem a Revista Espírita, nesses 11 anos e 4 meses de publicação, de 1º de janeiro de 1858 até o mês de abril de 1869, porque tendo Allan Kardec desencarnado no dia 31 de março de 1869, o periódico do mês de abril já estava pronto, porque não deixava para fazer na hora, como muitas vezes acontece conosco das nossas atividades. Quando chegar a hora, nós vamos fazer. Ele fazia antecipadamente. E nós vamos verificar aqueles que travamos contato com o conteúdo dessa revista, hoje em língua portuguesa, possuindo 3 traduções diferentes, de tradutores diferentes, melhor dizendo. A tradução mais antiga em língua portuguesa é da Edicel, editora criada na década de 60 em São Paulo, exatamente para publicar a Revista Espírita. A tradução de Júlio Abreu Filho, tradução que se iniciou no final da década de 40, mas cuja obra só viria a lume aproximadamente por volta de 1961, 62, por aí, quando foi publicado por primeira vez em língua portuguesa a Revista Espírita, fechada em 12 volumes. Mais tarde, o ID de São Paulo, de Araras, iria publicar, na tradução de Salvador Gentili, em fascículos mensais, durante vários anos, a Revista Espírita. E mais recentemente, a Federação Espírita Brasileira publicaria os 12 volumes na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Nós vamos verificar, dentro da apresentação que Kardec faz, que essa revista não tinha finalidade de polemizar, não seriam encontradas nas suas páginas críticas ferinas ou qualquer tipo de forma agressiva de se dirigir a pessoas e instituições. Tudo quanto ali fosse lançado seria no sentido de esclarecer, de orientar. E é muito interessante porque quando nós conseguimos observar o conteúdo da Revista Espírita na sua profundidade, nós conseguimos dali verificar a grandeza do autor. A personalidade de Allan Kardec ressalta do conteúdo da Revista Espírita, a sua ponderação, o seu equilíbrio, o seu bom senso, a sua ausência de qualquer sentimento contrário à fraternidade e à caridade. Nós conseguimos idealizar, verificando todo o conteúdo da obra, até os momentos em que homilias e sermões agressivos o injuriavam, reportagens de periódicos diversos o caluniavam, nós não verificamos em nenhum momento o desequilíbrio dele em trazer os esclarecimentos. Pelo contrário, todas as páginas que combatiam o pensamento espírita, quer fossem apresentadas em homilias, em sermões, ou fossem trazidas pela imprensa, ele tinha coragem de transcrever no periódico e analisar ponto por ponto daquelas afirmativas, demonstrando em todas elas que todos quanto falavam do Espiritismo
no sentido negativo, desconheciam o seu conteúdo e jamais haviam estudado qualquer obra espírita. E ele ia apresentando pouco a pouco a coerência do pensamento espírita. Nós vislumbramos em Allan Kardec, nas páginas da Revista Espírita, uma página que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Nós identificamos nessa alma extraordinária o protótipo do homem de bem. E é interessante observar como ele analisa as circunstâncias, como a revista passou a ser composta, como esse jornal, esse periódico passou a ser composto. Há um momento em que ele recebe correspondências. Vamos verificar isso, por exemplo, na revista de 1858. Recebeu uma correspondência que trazia no seu bojo uma página mediúnica acerca da teoria das almas gêmeas. E é interessante que ele vai publicar a referência da correspondência, a mensagem que foi recebida, e vai submeter essa tese das almas gêmeas, ou das metades eternas, que é o texto, aliás, o título é esse, Teoria das Metades Eternas. Ele vai submeter a orientação dos espíritos benfeitores, particularmente de São Luís, em 7 questões, nas quais serão desenvolvido o pensamento dos espíritos, demonstrando que não existe metades eternas, que nós não fomos criados pela divindade faltando uma parte que precisa se juntar depois. Na verdade, as vinculações se fazem pela lei de sintonia ou de afinidade. Porque se fôssemos metade, estaríamos incompletos sem a outra metade. E é interessante observar que essas questões que estão na revista de 1858 não estavam no Livro dos Espíritos na sua primeira edição, com 501 questões. Essas 7 perguntas que ele fará a São Luís e que receberá a resposta, e depois o seu judicioso comentário demonstrando a impossibilidade de sermos metade de alguém, ele mais tarde irá lançar na segunda edição definitiva do Livro dos Espíritos, publicada em março de 1860, com 1019 questões. E essas tomarão o número 298 a 303A. Essas 7 questões irão mais tarde compor o Livro dos Espíritos, obra básica da codificação espírita. E assim como essas questões, outras tantas que serão lançadas primeiramente na Revista Espírita, mais tarde estarão enfechadas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, em O Céu e o Inferno, em A Gênese. Ele lançava o pensamento, a tese, a teoria, as informações recebidas do mundo espiritual, ou as suas próprias ilações e análises na revista. Ela corria o mundo, e ele começava a receber correspondências de várias partes do mundo, de encarnados e desencarnados, falando sobre os temas, abordando aqueles temas apresentados, e ele ali ia tirando dessas informações, particularmente das mensagens mediúnicas, o princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Aliás, princípio que tem feito muita falta na atualidade. É essa universalidade do ensino que precisamos ter ainda nos dias de hoje. Fato, inclusive, que ele ressalta ao apresentar a sua Gênese, quando diz
no dos itens iniciais da Gênese, que o Espiritismo não poderia ser responsável por opiniões pessoais de encarnados e desencarnados, enquanto não houvesse a sanção da universalidade. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós ainda temos o veso de tomar opiniões pessoais como sendo opiniões da doutrina. Certamente muitas opiniões pessoais são respeitáveis e até doutrinariamente corretas, mas nós temos que ter cuidado para não generalizar e imaginar que todas as opiniões, dentro do contexto do movimento espírita, sejam realmente conforme os princípios básicos da doutrina espírita. E vamos observar assim que estes contextos ligados aos diversos assuntos vão mais tarde compor as obras da codificação. E não foi por outro motivo que, ao apresentar o Livro dos Médiuns, no capítulo 3º do Método, no item 35, quando Kardec vai dizer que aquele que desejasse conhecer os princípios da doutrina deveria começar estudando o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a quarta indicação será a Revista Espírita. E ele dirá que ela possuía no seu conteúdo a complementação das duas outras obras indicadas acima, ou seja, do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos. Obviamente que nós não vamos encontrar no Livro dos Médiuns a referência ao Evangelho, ao Céu e Inferno e à Gênese, porque foram publicados depois do ano de 1861, quando o Livro dos Médiuns foi publicado. Para que possamos ter uma ideia de como Kardec via a Revista Espírita, como elemento complementar do pensamento que se encontra naquelas obras que compõem a base. Porque, sendo um código aquelas obras, mesmo desdobrados, como aconteceu com o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese, que são desdobramentos das partes do Livro dos Espíritos, muitos assuntos o codificador não teria condições de se alongar de forma mais intensa, porque iria ocupar muito espaço da obra básica. Então ele desenvolve o pensamento na Revista Espírita. E é magistral a forma como ele consegue desenvolver essas ideias. Um outro ponto que nós encontramos na Revista Espírita, dentre tantos, que mais tarde estará na codificação no Livro dos Espíritos, é exatamente os espíritos nas tempestades. A ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Ele vai apresentar esse questionamento relativamente à ação de entidades espirituais sobre determinados fenômenos que parecem ser conduzidos intencionalmente, e vai obter a resposta de que os espíritos são uma das forças da natureza e, portanto, em muitos momentos, agem em números imensos, produzindo determinados fenômenos sob o comando, obviamente, de entidades mais esclarecidas. Porque quanto mais materiais os fenômenos sejam produzidos, mais próximos da materialidade são os espíritos, que muitas vezes são utilizados por entidades mais avançadas e evoluídas para a produção daqueles fenômenos. Vamos encontrar uma bela página na Revista Espírita de 1860, que será assinada por um espírito que se faria conhecer como Irmã Rosália. Uma linda página, a caridade material e a caridade moral. Essa página foi publicada primeiramente em 1860, na Revista Espírita. E só ia compor o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, no capítulo 13. Uma bela página quando ela diz que a caridade moral nada exige de nós financeiramente, mas é a mais difícil de ser praticada. A caridade de nos suportarmos uns aos outros, as criaturas, enquanto estamos no nosso trânsito carnal. Como é
realmente verdadeira essa afirmativa. Como nós temos dificuldade de conviver, no sentido da convivência abrangente, de aprendermos a respeitar os limites do outro, o direito do outro, o direito de se expressar. Como nós temos dificuldade de termos o equilíbrio indispensável de realmente aprender a conviver de forma saudável uns com os outros. E é um treinamento que fazemos ou que devemos fazer diariamente no nosso trânsito carnal. A caridade material, essa realmente é bem mais fácil. Alguém nos pede e oferecemos o que está ao nosso alcance, quase sempre para dispensar a pessoa. Mas a caridade moral, aquela que nos exige conviver, compartilhar, estar presente, essa é a mais difícil, mas é também a mais meritória. E nós vamos observar em vários momentos dos artigos da Revista Espírita, Kardec demonstrando como ele conseguia transitar diante das dificuldades e dos tropeços que muitos amigos, entre aspas, colocaram em seu caminho. Dentro da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira sociedade espírita organizada no mundo, que aliás completará também 160 anos agora no próximo mês de abril, até no seio da Sociedade Parisiense, o codificador lutou com dificuldades, com os companheiros que muitas vezes criavam situações as mais inusitadas, com médiuns invigilantes, que muitas vezes criaram tropeços, e ele consegue superar essas limitações sem desanimar. Vamos observar na Revista Espírita de 1862, um momento extraordinário, embora aparentemente simples, quando ele vai responder a uma mensagem de Ano Novo que os espíritas de Lyon lhe mandaram. Merece lembrar aqui que desde 1860, Kardec passou a fazer viagens para divulgar o Espiritismo e para conviver com os espíritas e os núcleos nascentes. Sobre a viagem espírita dele, de 1862, uma das últimas vezes que nós viemos a essa casa, nós falamos sobre esse tema. Mas ele iniciou suas viagens em 1860. E um dos momentos mais interessantes é quando, na verdade, numa de suas viagens, e em particular a de 1861, ele chega a Lyon e consigo se encontra uma mensagem dedicada aos espíritas lioneses. Mensagem que foi subscrita em Paris pelo espírito Erasto, discípulo do apóstolo Paulo. É uma mensagem de grande beleza, porque nessa mensagem Erasto vai falar dos mártires de Lyon. E naquela comunidade reunida, ele dirá que se a providência divina lhe permitisse revelar, ali se encontravam entre aqueles reunidos, portanto estava presente Allan Kardec, o senhor e a senhora de Joux, e outros corações que comungavam naquele encontro, naquele grupo espírita em Lyon. Ele dirá que muitos dos antigos mártires das terras de Lyon ali estavam reunidos novamente, agora na divulgação do Espiritismo. Muitos que haviam acompanhado aqueles que foram mártires no passado, Sanctus, Alexandre, Blandina, cuja vida, aliás, se encontra no extraordinário Ave Cristo. Vários mártires lioneses haviam renascido agora ao tempo do Espiritismo na Terra para realizar o seu mistério.
E essa carta, a primeira epístola de Erasto aos espíritas lioneses, está publicada na Revista Espírita, mas poucos de nós temos conhecimento dessa carta. Então, aos espíritas lioneses, ele responderia a um cartão de Natal, de Ano Novo. A resposta está na revista de fevereiro de 1862. É uma instrução que todos nós, ou pelo menos uma parte dos que aqui estamos, pelo menos alguns, tivemos oportunidade de ouvir comentários sobre essa página há cerca de 20 anos, aqui mesmo em Cabo Frio, no Colégio 31 de Março, pela palavra lúcida e sempre esclarecedora de Raul Teixeira. Quando no encontro nós comemoramos os 140 anos da Revista Espírita, o Raul foi o convidado a fazer a exposição. E para nossa surpresa, durante todo aquele dia de encontro, ele iria trazer essa resposta de Kardec aos espíritas de Lyon, como base do estudo para todos nós. As advertências do codificador, não só aos lioneses, mas ao movimento espírita em geral. Essa página, quando nós tomamos para ler, poderia ter sido escrita ontem à noite, porque passados todos esses anos, ela ainda continua atual dentro do contexto das nossas dificuldades de criaturas humanas, já que o que é para nós 160 anos? Ninguém muda em um século e meio, no sentido integral, no conjunto. As mudanças são lentas. E ele vai falar que apresentava os conselhos, porque estava sendo pedido o conselho, mas só apresentava a esses que pediam. Porque quem achava que não necessitava do conselho, ele deixava que a pessoa se conduzisse do modo como desejava fazê-lo, quase sempre envolvida na presunção e no orgulho. Quantas vezes nós aguardamos o conselho do mundo espiritual, mas esquecemos de orar e pedir. E imaginamos, não precisa pedir não, eles sabem que eu preciso do conselho. Não é fazer evocações, é orarmos e pedirmos a inspiração. Porque a afirmativa de Kardec é muito esclarecedora. Ele aconselhava os que pediam. O que não pediam conselho, ele estaria se imiscuindo na liberdade do outro de não querer ouvir. Vejamos o bom senso desse homem. E nessa resposta, ele vai desenvolver o seu pensamento, mostrando quanto o Espiritismo já tinha se desenvolvido até ali, 1861, 62, obviamente, né? Que era o início do ano de 1862. E na medida em que foi havendo uma maior capacidade de entendimento da grandeza do Espiritismo, os inimigos da causa começaram a agir de forma mais intensa. Deixaram a agressão direta para agredir o Espiritismo subrepticiamente, de forma velada. E ele vai demonstrar ali que uma das maneiras que os inimigos da causa buscavam minar o movimento espírita era trazer a desunião, a desagregação através de sistemas divergentes, onde os espíritas perderiam tempo discutindo situações de só menos importância e deixando de lado a vivência do pensamento espírita. Como isso é atual? Como isso continua? Porque com facilidade nós tomamos partido de determinadas posições ou sistemas e passamos a inimizar com o outro. Porque um acha que é dessa maneira, o outro acha que é daquela forma. Mas o que é que o Espiritismo diz? O que é que a doutrina nos recomenda? E o tema que está sendo objeto da divergência é um tema de valor? Ou é simplesmente algo que a gente vai observar que realmente foi criado para dividir, para criar cisânia? E ele adverte isso aos espíritas lioneses.
mas isso nós só travamos contato se estudarmos a Revista Espírita. Ele vai falar também do cuidado que os espíritas deveríamos ter para não permitir nos encontrarmos em situações delicadas. E aí vai advertir para evitar os temas ligados à política nas atividades espíritas. Outra recomendação muito atual. Todos nós, como cidadãos, temos o direito de ter as nossas posições, mas a casa espírita não é lugar para discussões políticas, para colocações de posições partidárias, pelo respeito que devemos ter a individualidades e pessoas e grupos. E ele adverte isso aos espíritas de Lyon em 1862. Que lucidez desse homem, que nos solicita esse cuidado e dirá não só os temas políticos, mas os temas irritantes. Aqueles que dizem respeito às coisas ligadas ao mundo material, que deveriam estar portas fora da casa espírita. Não é que nós vamos viver alienados do que acontece no mundo, não é isso. Mas evitarmos as situações que criam as dissidências. E ele adverte com bastante lucidez. Nesse mesmo ano de 1862, no mês de dezembro, e posteriormente no mês de janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863, ele vai publicar 5 artigos sobre os possessos de Morzine, causas de obsessão e meios de combatê-lo. São páginas de um extraordinário valor para todos nós, porque amplia de forma muito intensa o que se encontra no Livro dos Médiuns, no capítulo dedicado às obsessões. Na sua viagem de 1862, que ele percorreu 693 léguas, quase 4.000 quilômetros, em todo o território francês, ele iria visitar a região da Alta Saboia, onde ficava a comuna de Morzine, até hoje existente. Localidade que estava passando naquele momento por um processo de obsessão coletiva. Várias pessoas da comunidade estavam sendo vítimas de ação perturbadora. Inicialmente foram tentados todos os tipos de tratamentos médicos conhecidos. Os exorcismos, práticas médicas e práticas religiosas todas conhecidas, e nada resolveu. E será exatamente a orientação do pensamento espiritista, com a visita de Allan Kardec a essa região, que nós teremos oportunidade de travar contato com o conhecimento de que a obsessão não se produz apenas em indivíduos, ela também pode ser coletiva. Aliás, Dona Amélia Rodrigues diz isso através de Divaldo, quando fala da crucificação de Jesus, dos momentos em que o populacho escolheu Barrabás a Jesus, era um momento de obsessão coletiva, um momento de fascinação, em que somente poucos conseguiram se manter acima daquele padrão perturbador, porque aqueles que não gritaram por Barrabás tiveram medo de se expor quando aconteceu com muitos dos discípulos, à exceção de João. E o medo também não deixava de ser uma influenciação espiritual sutil, no momento em que devemos cumprir com o nosso dever e nos atemorizamos. E ele vai fazer uma análise extraordinária do processo de obsessão e o meio de combater nesses 5 artigos de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863. Vale a pena travarmos contato com essas informações contidas nesses itens ou nesses fascículos da Revista Espírita. Mas nós vamos encontrar também Allan Kardec
publicando em dezembro de 1859 uma mensagem espontânea ditada no dia 30 de setembro daquele ano de 1859, pelo espírito de Carlos IX. Para aqueles que não nos recordamos, Carlos IX foi o rei de França no período do século XVI, do terrível momento da noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. E Carlos IX vem do mundo espiritual numa comunicação espontânea dizer o cuidado que temos que ter com as divergências religiosas. Não nos permitimos a contendas religiosas. E ele dirá: não vos direis de guerra, porque estamos vivendo em outros tempos. É porque certamente Carlos IX estava falando do século XIX, porque em pleno século XXI ainda temos guerras religiosas. E ele dirá dos graves compromissos da sua omissão diante das circunstâncias que favoreceram aquela terrível noite de São Bartolomeu. E que há 300 anos, naquela época, ele estava procurando reajustar-se diante da consciência, tanto quanto sua mãe, que é indagado pelo codificador, que também estava em processo de reajustamento. É uma página preciosa para a nossa reflexão. Mas nós vamos encontrar também vários desdobramentos de perguntas que se encontram no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita. Particularmente vamos encontrar na Revista Espírita de janeiro de 1863, um artigo, segundo Alberto Almeida, um ensaio, que Allan Kardec vai fazer e que parece uma coisa estranha, porque o título é A Mulher Tem Alma? E seria estranho esse questionamento, não nos parece? Mas ele vai iniciar dizendo que isso poderia parecer estranho, mas que, segundo diziam, tinha sido objeto de uma discussão num concílio, porque nós sabemos que até determinada época se questionava se a mulher, se o negro, se o indígena tinha alma, dentro do contexto das ideias preconceituosas que vigeram no mundo durante muito tempo. E nesse extraordinário artigo, ele vai enfocar a questão do sexo nos espíritos, questão que se encontra nas questões 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos, de forma sintética. E ele vai apresentar o desenvolvimento do seu pensamento de uma forma extraordinária, falando que todos nós, em virtude da própria lei de reencarnação, renascemos muitas vezes no mundo físico. E renascemos muitas vezes trazendo conosco a mesma morfologia ou o mesmo gênero masculino e feminino. E o organismo reage sobre o espírito de forma muito intensa. Aliás, é um dos temas também do Livro dos Espíritos. A ação do organismo sobre o espírito, né? A atuação do organismo sobre o espírito. E ele vai dizer que essa ação do organismo é tão intensa que, ao desencarnar, nós levamos conosco os hábitos, os desejos e, ao mesmo tempo, as características próprias daquela morfologia que habitamos durante algum tempo. E muitas vezes que habitamos durante diversas reencarnações. E ao chegarmos na vida espiritual, levamos conosco determinadas características. Os espíritos, que estamos na condição ainda de espíritos bastante materializados. Não são as almas que já alcançaram as situações de desmaterialização no sentido transcendente da palavra. Aquelas que já são espíritos superiores. Estamos falando do contexto comum, daqueles que ainda trazemos as nossas dificuldades. E ele dirá que, da mesma maneira que nós levamos do mundo físico determinadas características que vão nos acompanhar na vida espiritual, ao renascermos, nós vamos também trazer essas características. E muitas vezes os que tiveram existências sucessivas num determinado gênero, trazem ao renascer essas características de gênero.
masculino ou feminino. Mas que se porventura no processo reencarnatório houver uma inversão, os que tiveram longas existências masculinas renascem em corpo feminino, ou vice-versa, e isso poderá trazer, obviamente, características daquela criatura ligadas àquele período que ela exerceu durante muito tempo no passado, em diversas encarnações. Esse fato, dirá o codificador, poderia explicar as aparentes anomalias que apresentam determinados homens e determinadas mulheres. Vejamos que ele não diz que é anomalia, ele diz que são aparentes, porque na verdade fazem parte do processo reencarnatório dentro do aspecto da evolução. Vejamos a capacidade desse homem de desenvolver um tema que em O Livro dos Espíritos se encontra sintético, mas que se encontra bem esclarecido nessa página, que foi lançada em 1866 e que, na verdade, nós não encontramos posteriormente nenhuma modificação, e, pelo contrário, a explicação é bastante plausível para a nossa compreensão, quando nós verificamos, segundo o Livro dos Espíritos, que são os mesmos espíritos que reencarnamos nos corpos masculinos e femininos. E o que vai nos levar à escolha é as características das provas que necessitamos passar na Terra. Portanto, há uma finalidade para a escolha, passarmos por determinadas situações no mundo físico. Esse tema é extraordinariamente desenvolvido pelo codificador. Mas nós vamos encontrar também, na revista de 1868, no mês de dezembro, ao transcrever o seu discurso comemorativo do Dia de Finados, Kardec apresentar o caráter religioso do Espiritismo. É um momento extraordinário, porque ele começa falando da homogeneidade de pensamentos e sentimentos, da necessidade de haver uma integração entre as pessoas, entre os grupos, um fenômeno de simpatia, de convivência fraterna, porque ele começa desenvolvendo o pensamento de Mateus, onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles, para explicar o que ele está unido em nome de Jesus, que é ter entre nós a fraternidade, a compreensão, e vai demonstrar que isso é um elemento de ligação e religação das criaturas e, consequentemente, das criaturas com o Criador, e, portanto, o religare religião. Esclarecendo que o Espiritismo era religião no contexto filosófico, mas que ele não se utilizou da palavra, porque a palavra estava muito prejudicada. A palavra fazia lembrar os aspectos sacerdotais, os paramentos, as práticas exteriores, e quanto a isso, o Espiritismo não é religião, porque o Espiritismo não possui hierarquia sacerdotal, não possui práticas externas, mas no sentido filosófico de união entre as criaturas, o Espiritismo é realmente religião. E poderíamos aqui trazer, nesta tarde e noite, inúmeros temas abordados na Revista Espírita pelo codificador. Relativamente à questão da reencarnação, que ele mesmo dirá que no início ele teve reservas relativamente à reencarnação. Mas o que lhe fez aceitar a lei da reencarnação não foi que ela veio dos espíritos, a informação. Foi porque é a única forma de se entender a justiça divina. E vai desenvolver em vários volumes da Revista Espírita o pensamento acerca da justiça divina e da necessidade da reencarnação. Quando nós estamos pensando acerca de como desenvolver o tema da Revista Espírita, quando nos foi solicitado um tema desta noite, nos veio uma ideia que nós particularmente consideramos bastante coerente, embora certamente outros possam achar que não o seja, relativamente à tarefa de Kardec. Nós comentamos aqui que ele fez viagens, 5 viagens ao todo, 1860, 1861, 1862,
1864 e 1867. Em uma dessas viagens, ele sai do território francês e vai até Antuérpia e Bruxelas, a Bélgica. Ao lado das viagens, Kardec recebeu inumeráveis correspondências e vai dizer, ao apresentar a Revista Espírita, que ele certamente não teria condições de responder pessoalmente a todos os correspondentes, que a resposta a um seria apresentada a outros tantos pelos artigos publicados na Revista Espírita. E ao fazer essa análise sobre as viagens de Kardec e os seus escritos na Revista Espírita, nós nos recordamos de Emmanuel, da sua descrição no Paulo e Estevão, quando Paulo estava muito entristecido, porque chegavam solicitações das diversas eclésias, das diversas assembleias ou igrejas por ele fundadas em diversos locais. Os problemas nesses núcleos cristãos iniciais estavam muito intensos. E Paulo não sabia como atender a todos, como sair de volta a visitar todos os núcleos anteriormente visitados. Era praticamente impossível. E numa noite, ele faz uma prece sincera e ungida de devoção a Jesus, solicitando orientação. O mestre lhe surge, segundo a afirmativa de Emmanuel, e vai lhe dizer que ele não deveria se permitir desanimar, que ele poderia estar em toda parte através dos escritos. Ele poderia escrever aos irmãos e aconselhá-los, orientá-los, esclarecê-los relativamente aos diversos pontos que estavam sendo objetos de dificuldades. Em que, em razão da sua súplica, a partir dali, Estevão estaria mais próximo dele para que Estevão pudesse filtrar o pensamento do Cristo e Paulo poder, inspirado por Estevão, escrever as suas cartas. E nós, na atualidade, dispomos das excelentes epístolas de Paulo de Tarso, aos romanos, aos tessalonicenses, aos coríntios, aos hebreus, as diversas cartas que Paulo escreveu, que foram objeto da difusão do pensamento cristão em todas as épocas. Semelhantemente, Allan Kardec reescreveu muitas epístolas. Inspirados pelo Espírito Verdade, ele ia conduzir o seu pensamento de forma a orientar a coletividade espírita, não somente do seu século, mas dos séculos vindouros. Por isso, transcorridos 160 anos, a Revista Espírita continua muito atual, merecendo de todos nós um estudo aprofundado, uma reflexão no trabalho deste homem extraordinário. Ela, inclusive, é um exemplo à imprensa espírita, falada, escrita, televisionada e agora nos meios de mídia digital. O cuidado, a vigilância, a atenção com aquilo que se divulga, a necessidade de termos o sentimento de fraternidade e de misericórdia, jamais buscar colocar pessoas ou instituições em situações vexatórias. É algo que temos que ter cuidado na divulgação. Os órgãos divulgadores do Espiritismo não devem ser locais de polêmicas ferinas, de debates acalorados no sentido de agressões mútuas, porque não é isso que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Ao invés de divulgar, nós estaremos atrapalhando a divulgação. Aliás, Kardec mesmo diz isso, para encerrarmos. O Livro dos Médiuns, capítulo 3, quando ele fala, no item 28, número 4, dos espíritas exaltados, trazendo a categoria de espíritas, os espíritas que adoravam fenômenos, aqueles que eram apenas
gostavam da moral, mas não aplicavam em si, mas aplicavam no outro. Os verdadeiros espíritas, que era o que atuava sobre si mesmo com os valores morais, e ele dirá dos espíritas exaltados, são mais prejudiciais do que benéfico à obra, porque não tendo discernimento, aceitam qualquer coisa na empolgação, e assim aceitam a verdade e a impostura. E dessa forma, muitas vezes prejudicam o desenvolvimento da divulgação do pensamento espírita. E não foi por outro motivo que na Revista Espírita de maio de 1863, ele reserva um artigo para falar das comunicações mediúnicas que ele havia recebido naquele ano, até o mês de maio. 3.600 comunicações mediúnicas, das quais 3.000 era de conteúdo inatacável, mas destas 3.000, somente 300 poderiam ser publicadas, e 100 de um conteúdo que não poderia ser questionado de qualquer forma. Então, cuidado com aquilo que publicamos, com as mensagens nesses dias atuais, quando se publica tudo, e temos visto ainda nos dias de hoje, medrarem no nosso movimento, as entidades pseudo-sábias, mistificadoras, se aproveitando de médios e vigilantes para disseminar informações antidoutrinárias. Nós precisamos ter mais vigilância, mais atenção e aproveitarmos, porque desde aquele 18 de abril, aquela manhã primaveril de sábado, na rua Montpensier, em Paris, na Galeria d'Orléans, a livraria Danty expôs a primeira edição do Livro dos Espíritos. E a partir dali, uma nova era se abriu para a humanidade. Todos fomos convidados a comungar dessa nova era. Mas o que estaremos fazendo da oportunidade recebida só depende de nós. Essa é a nossa melhor oportunidade, porque é a reencarnação que nós estamos vivendo agora. A próxima, não sabemos onde será. Então, depende de nós realizarmos hoje o que esteja ao nosso alcance. E fazendo melhor, certamente estaremos cumprindo com a parte que nos compete. Muita paz.